Vai começar mais um Confia no Papo. Do lado de cá da bancada, Dr. Marcinho na voz, homem, pardo, 1,80 m. Hoje eu tô de terno azul, camisa azul escura, gravata vermelha. Do lado de lá da bancada, Roberta Maia, ela que é graduanda em assistente social, mulher autista e mãe atípica, fundadora do Te Acolher. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada. É um prazer para a gente recebê-la aqui e dizer que eu estou especialmente muito feliz. Por que especialmente muito feliz? Que eu descobri recentemente que eu sou uma pessoa atípica também. E a gente vai falar disso, que é um tema, apesar de muito em voga, ainda tem muitos tabus, muitas coisas erradas, né? Para começar, eu vou te presentear aqui com a caneca para a gente brindar junto essa chegada aqui no nosso programa. Obrigada. Já vou também te dar aí o broche Opa! do projeto também. Olha, que legal, viu? Legal. Então, deixa eu primeiro me ajeitar aqui com o meu broche. Já furei meu dedo, como um bom TDAH que eu sou. E aí, ó, que legal. Vamos dar início, então. Você viu, né, que eu fiz aqui vocês viram que eu fiz aqui uma descrição. Isso foi já uma dica, né? Uma dica aqui da nossa convidada. Você pode explicar para o pessoal? Claro. Primeiro me apresentar, né? Sim, claro. Eu sou a Roberta Maia, né? Como você já me disse, né? Mulher autista, mãe atípica e fundadora do projeto Te Acolher. Hoje, né, eu estou vestindo a blusa do projeto, uma blusa preta com um coração de quebra-cabeça, com a frase "Enquanto houver amor, né, não haverá diferenças". Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos longos, cabelo, né, bem longo, toda tatuada. Vou dizer, se eu falar das tatuagens, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Hoje, trazendo um pouco, né, sobre acessibilidade e inclusão, e falar sobre autodescrição é uma ferramenta de acessibilidade, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, né, a autodescrição é uma ferramenta de acessibilidade para as pessoas cegas saberem, né, enxergarem quem está falando. Então, por isso que a gente fala, né, a cor da nossa pele, como a gente está se vestindo, como somos, para a pessoa ter essa noção. Pô, muito legal. Faltou alguma coisa a minha autodescrição? Um pouquinho, né? Não, mas aí com o tempo a gente vai aí. Podia dizer que eu sou um semi-careca, né? Mas aí com o tempo, né, a gente que acaba... legal. Eu fiquei feliz por essa informação. Eu vou tentar incorporar aqui na Acaba sendo uma coisa rotineira depois quando você vê a real importância de incluir todos, né? E quando a gente fala de inclusão, é de fato usar as ferramentas, né? Como, por exemplo, os colares de identificação. É uma ferramenta de acessibilidade. E a autodescrição é uma dessas ferramentas que ajudam muito as pessoas cegas. Ah, que ótimo isso. Então, minha curiosidade, quando eu fiz o convite aqui para você, como eu falei, né, no início, eu descobri agora, com 54 anos, descobri que eu sou portador de... Aí, ó. Olha como que ela me atrapalha. Então, enquanto você organiza sua mente, a gente não fala mais portador, tá? A gente fala pessoa com TDAH ou pessoa que tem TDAH. Hoje a gente ainda não classifica como deficiência, né? No caso do autismo, a gente pode falar pessoa com autismo ou pessoa com deficiência, mas o termo portador, sim, a gente já excluiu da nossa... Tá vendo? A gente já excluiu, viu? Não façam o que a gente não porta, eu não tenho como deixar meu autismo em casa. Isso é verdade, olha aí. Mas era um termo muito usado. Isso, então, bem assim, as pessoas ainda usam porque, né, de fato, era algo que era da nossa... cultural, né? Isso, infelizmente. exatamente. Mas que legal, que bom saber disso. E eu já tento dizer que não sou mais portador. Sou uma pessoa com TDAH. Eu não tenho como deixar o meu TDAH. Eu sou uma pessoa com TDAH. Ele me acompanha há 54 anos. Então, eu sou TDAH, né? E descobri recentemente isso, tenho ainda descoberto muitas coisas. E principalmente como é difícil viver com
com essas características, assim, é muito difícil. E quando a gente descobre, é pior ainda, porque a gente, quando não sabe, a gente vai vivendo e achando que Só aquilo se é achando normal. diferente, mas dentro da normalidade, né? Isso, é. Mas o problema do diagnóstico tardio, eu sempre falo isso, não é nem você se autodescobrir, né? Ou então se redescobrir. É de fato preconceito que é envolvido, né? Ou você não é autista demais para se encaixar dentro do autismo, ou você é autista de menos e fica nessa. Então, assim, você nunca vai ser TDAH suficiente para ser TDAH porque você já é adulto. Então, a gente ainda tem esse preconceito da própria sociedade e muitas das vezes até dentro das famílias atípicas. Porque quando a gente fala sobre transtornos, deficiências, a gente visa o quê? Criança. A gente fala de crianças, mas a gente esquece muitos. Quando a gente fala a gente, eu estou englobando todos, né? Essa criança vai crescer. E depois dos 12 anos, a gente meio que fica invisibilizado, né? Então, quando a gente fala sobre transtorno e deficiência, as pessoas anulam os jovens e os adultos, entendeu? Então, diagnóstico tardio é cercado de preconceito. Mas eu sempre impulsiono as famílias a procurarem ajuda, né? Principalmente falar de saúde mental pós-pandemia, por exemplo, foi algo crucial, né? E procurar ajuda para se entender, para se descobrir, sendo um transtorno ou não, mas, assim, ter esse cuidado com a saúde mental, né? É muito importante. É muito importante. Para mim, eu tô saindo, assim, de um luto, né? Que a gente, quando descobre, a gente fala assim, caramba... Como é que eu não vi isso antes? Por que eu não vi isso antes? Como minha vida poderia ter sido melhor? Como é que minha mãe não viu isso? Como minha mãe não, Como tadinha. é que meu pai não viu isso? Mas a gente se questiona, vai dizer que não? Se questiona. A gente se questiona não por culpa, não por culpar. Mas assim, nossa, era tão... Tava tão ali e ninguém viu. Eu vou falar uma coisa pra você, assim, não é puxar saco, não. Como que a minha família, assim, foi muito importante. Não fizeram esse diagnóstico, né? Mas como que me acolheram. Eu falo, nossa, eu falo, gente, como eu fui um estorvo. Mas o ser humano tem um grande problema, eu sempre falo isso, sobre comparação. A gente compara muitas crianças. Porque meu filho andou, porque meu filho fez. E você acaba comparando. Nossa, meu filho ainda não fez isso. Será que tem alguma coisa? Então, assim, por mais que a família não procure um diagnóstico, a família sabe que aquela criança é diferente, né? E vou falar sobre diagnóstico há 54 anos atrás. Ninguém falava disso. Ninguém. E vou te falar... Eu era burro mesmo, apanhava, eu era bagunceiro, era distraído. E tudo que era diferente, você sabe pra onde que ia, né? A minha professora... Até hoje eu tenho professor que tem vontade de me bater. Mas a gente fala sobre a era manicomial, né? Vamos falar sobre os manicômios. Há 54 anos atrás, isso era muito enraizado. Então, tudo que era diferente, não só pessoas com transtorno, mas pessoas com ideologias diferentes, seja política ou posicionamento diferente, mulheres solteiras ou que, né, se perdiam antes do casamento, eram trancadas no manicômio. Então, assim, quando a gente fala sobre... Nossa, antigamente não tinha isso, sempre teve. O medo das famílias antigamente era justamente, né, potencializar essa diferença do filho e a ponto de, não, tem que colocar no manicômio, então tem que internar. Então, as famílias acabavam, o quê? Acolhendo, retraindo. Muitas das vezes a gente não via pessoas com síndrome de Down na rua, pessoas com deficiência na rua, por quê? Medo, muitas das vezes, da família de chegar ao ponto de ter que fazer isso, colocar no manicômio. Tinha sempre o quartinho, né? Sim. Sempre o quartinho das pessoas. A gente ia na casa de um fulano e aquele irmão, aquele tio diferente estava sempre lá atrás, no quartinho. Sempre existiu. Era muito comum, né? Sempre existiu. Então, assim, hoje a gente ainda está na luta, né? Contra a era manicomial, né? A gente sempre fala disso, a importância de sempre ressaltar que sempre existiu, que as pessoas só não eram vistas. E hoje, com a internet, a informação chega muito mais rápido, a medicina avançou demais, então, assim, os transtornos estão muito mais visíveis e as pessoas estão procurando saber mais. E quando falo pós-pandemia, eu sempre falo isso, as pessoas começaram a olhar mais para a saúde mental, o índice de suicídio cresceu imensamente. Então, assim, sempre existiu. Só que quando a gente abre um leque gigantesco quando a gente começa a falar sobre transtornos mentais. Então, é muito complicado. Roberta, e como que foi com você? Comigo eu já contei. E como foi com você? O que te levou, quem te levou a essa descoberta? Quem me levou? Essa é a pergunta-chave. Foi o meu filho, né, o Miguel.
Porque, assim, o Miguel, ele recebeu o diagnóstico de autismo com 2 aninhos de idade. Eu sempre tive diagnóstico de depressão e ansiedade. A minha vida inteira eu tratei, né? Tratei não tratando, né? Porque a gente acaba deixando e empurrando muita coisa, né? E eu sempre tive diagnóstico de depressão e ansiedade. Casei, tive o Miguel. E o Miguel, com 2 anos, começou a apresentar, na verdade, já alguns atrasos, né, nos primeiros meses de vida. É importante também falar que existe o marco do desenvolvimento infantil. Eu sempre falo isso, gente. Cada criança não tem seu tempo. Existe o marco do desenvolvimento infantil e se seu filho está com algum atraso, procura um pediatra ou um neuropediatra. No meu caso, eu sinalizei durante 1 ano várias questões para a pediatra do meu filho e ela falava que era coisa da minha cabeça. Ah, é coisa da sua cabeça, tá? Até que com 2 anos eu reparei que ele não estava falando, né? Que estava com dificuldade de falar qualquer tipo de frase, palavras, enfim. Aí procurei uma fono, aí a fono, né, me fez, né, é como se fosse um formulário, né? Um MChat, que é o nome, que é uma ferramenta de rastreio para crianças, né? Que ali você consegue preencher e pontuar. E nessa pontuação, né, tanta possibilidade de ser autista ou tanta possibilidade de não ser autista. Mas a fono não pode fechar diagnóstico. O que ela faz, Roberto? Olha, o MChat está aqui, grande possibilidade do Miguel ser autista, mas você precisa procurar um neuropediatra. Aí eu fui, procurei um neuropediatra, fechou o diagnóstico com 2 anos de idade. E logo em seguida, né, veio o diagnóstico também de epilepsia, porque quando vem diagnóstico de transtornos, eles pedem vários exames, né, como mapeamento cerebral, ressonância, e a gente acabou descobrindo outras patologias também. Sendo que, assim, eu tava tão focada no Miguel que eu nunca imaginei que... E começou aquela rotina de terapia, né, e sala de espera. Não sei se você sabe, mas quando a gente leva o filho pra terapia, a gente fica sentadinha lá na sala, do lado de fora, esperando o filho sair. E eu ficava igual o peão da casa própria, rodando dentro da clínica. Então, assim, as pessoas começaram a reparar algumas características. E os próprios psicólogos, né, que atendiam o Miguel, começou a me falar, Roberto, você já procurou assim, né? Procurar saber. Que é isso. Então, assim, eu ainda fiquei meio relutante, porque eu tava focada no Miguel, eu não queria pensar em outra coisa. Tipo, fundei o projeto no dia que eu recebi o diagnóstico do Miguel. Dentro de tantas dificuldades de informação dentro do município de São Gonçalo, eu vi a necessidade de criar um grupo de captar mães para a gente se ajudar e trocar informações. Então, assim, eu estava focada nisso. Eu falei, cara, eu não quero saber de nada. E legal, olha só. Isso foi muito interessante. Eu guardei para a gente comentar aqui. A Roberta... ela é uma mãe atípica, como ela falou, e ela tem um filho, né? Com autismo. Mas o projeto que ela criou não é só para crianças com autismo. Não é. É para todas as crianças, todas as pessoas, não é, Roberta? Isso. Com qualquer tipo de problema, não é isso? Deficiência. Com qualquer tipo de deficiência. Porque, assim, quando a gente usa... Eu escuto muito o termo, seu filho tem um probleminha, né? Ou então, seu filho é doentinho, né? Ou então, infantiliza nosso diagnóstico. Não sei se já aconteceu com você isso. Se não aconteceu, irá acontecer. Sim, espera. Sim, já aconteceu. De infantilizarem você. Ou então, nossa... mudar até o tom de voz. Ai, mas você é autista. Como se eu fosse infantil. Então, assim, não é todo autista que tem deficiência intelectual. Eu, por exemplo, a minha comorbidade é a ansiedade. Eu tenho ansiedade generalizada. A comorbidade do Miguel é a epilepsia. Tem alguns autistas que vêm com deficiência intelectual. Então, assim, aí tem essa questão da infantilização, né? Da idade mental. Aí a gente super entende. Mas eles querem padronizar, que, tipo, todo autista tem que ser igual. E não é. Quando a gente fala sobre autismo, é transtorno do espectro. É um espectro. Então, eu ia falar isso. Entendeu? É porque é um espectro. Então, a pessoa Exatamente. precisa entender o que a palavra quer dizer, né? Então, se é espectro... Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é ninguém. E quando a gente fala sobre o Te Acolher, né? Quando eu fundei, foi pensando na minha realidade. Mas
consequentemente, dentro do município, começou a aparecer outras mães. Nossa, fiquei sabendo que tem um grupo. Ah, mas meu filho não é autista, meu filho tem paralisia cerebral. Aí eu, não, vambora, vamos trocar informação. E hoje são quase 3.000 famílias, né? Eu falo famílias Nossa. porque, assim, tem pais que são solo. A gente sabe que o índice hoje de mães solteiras é muito grande. Mas existem, sim, pais solteiros, avós que assumem, né, esse papel. E são quase 3.000 famílias. E a gente se abraça, a gente se une, a gente troca informação. Eu sempre falo que a conscientização começa de dentro para fora. Porque o problema, apesar dos probleminhas, como é que é? Dos probleminhas aqui, do diagnóstico. Não. O que é a palavra correta? Apesar dos probleminhas, não, das comorbidades, Características. das características serem distintas, mas a solução a solução para os problemas são basicamente os mesmos, né? Informação em primeiro lugar, Acolhimento. respeito, acolhimento, não é isso? É isso aí. Então, hoje tem várias deficiências, né? Várias mães, pais que receberam diagnóstico pós o diagnóstico do filho. Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque a gente acaba saindo, furando a bolha, né? De tipo, pá, escutei muito isso. Você já tá velha, cara, pra que você vai procurar coisa, pelo amor de Deus? E, assim, só a gente que tá dentro, né, de algum transtorno, a gente entende que a gente passa. E a pessoa que convive com a gente, né? E a gente sabe o quanto que é difícil o dia a dia, as crises. E, assim, mais uma coisa que é super importante falar. A crise de uma criança não é igual à crise de um adulto. É completamente diferente. Então, assim, eu não vou cair aqui, bater o pé, chorar, arrancar o cabelo. Não vai ser isso. A crise é diferente. Então, assim, as pessoas Mas querem, existe. mas aí quando está associado a alguma comorbidade. Uma pessoa já adulta, nível de suporte 3, por exemplo, que tem uma deficiência intelectual, a crise dele vai ser completamente diferente da minha crise. Certo. Então, assim, não tem como, né, padronizar Não tem todos. como. Então, É isso. Primeiro, a pessoa precisa aprender o português. exatamente. É o espectro, gente. Espectro. Não dá pra comparar nunca. Não é? Nunca. Às vezes você vai até ticar um número de características, mas São semelhantes, mas nunca igual. nunca igual, exatamente. Eu escutei muito, nossa, seu filho é a cara do seu marido, mas a personalidade igualzinha da sua, né? Aí eu, é porque a gente é autista. Então, assim, a característica é muito semelhante, mas eu sou muito diferente. Eu olho pra ele e falei, cara, a gente é muito parecido, mas muito diferente. Como é que pode ser isso? Então, assim, são características que são semelhantes, mas nunca iguais, entendeu? E, assim, ter o meu diagnóstico, eu vou te falar que é um... Você tá passando por isso também, né? Que você acabou de falar que Sim, saiu do luto agora e tal. Todo dia eu aprendo a lidar de alguma maneira diferente com os meus sentimentos, né? Com até o que o próximo faz, que é o que mais me afeta. Então, assim, algumas questões bobas que me afetam diretamente, quebra de rotina, a questão do atraso, do horário, essas coisas ainda mexem um pouco comigo. A crise do meu filho, por exemplo, barulho em casa. O barulho do celular é extremamente perturbador para mim. Eu não gosto do barulho do telefone. Televisão tem que ser no mínimo até o 10, no máximo, 10, 15 o volume. Então, assim, essas coisas assim. Ah, Roberto, mas você consegue estar na rua, você consegue palestrar, você consegue na Câmara brigar, como é que pode isso? O meu cérebro, eu não consigo explicar. Você consegue explicar uma coisa dessa? Pois é. As pessoas... Eu acho que é uma ferramenta que a gente cria. Bom, isso é uma autopercepção. A gente acaba criando ferramentas para suprir deficiências que a gente tem, né? Eu acho que é mais isso mesmo, é para encaixar Isso. no dia a dia. Você sabe que você precisa trabalhar. Porque senão a gente não ia ser só um TDAH, a gente ia ser, eu seria um serial killer, porque a vontade que eu tenho, muitas vezes, é sair matando muita gente. A gente fala sobre o excesso de estímulo, né? Do excesso de coisas que a gente vai guardando até o ponto de chegar em uma crise, né? Então, tem muito disso também. E falar sobre diagnóstico tardio sempre é um desafio para mim, porque eu ainda estou no processo de me descobrir, de entender, mas aí eu comecei a me permitir mais.
Então, assim, o ficar descalço pra mim. Agora, por exemplo, eu tô com um pezinho assim, Pois é. na ponte. Então, Eu não ia comentar nada, porque eu fiquei assim, eu falei, ela tirou o sapato, gente. Eu não tenho como mostrar pra vocês. então são Aí eu são falei ferramentas, como você falou. Aí eu falei assim, gente, ele é louco, ela tirou o sapato. Eu vou ficar quieta aqui antes que ela me dê uma sapatada. São mecanismos que a gente encontra, né, pra saciar a nossa ansiedade. Tem questões, é que eu não trouxe. Bolinhas sensoriais, eu compro, né, pacotes dos bichinhos que estica. Eu acabo com os bichinhos em uma semana, mas aí são coisas que, assim, me ajudam. Então, assim, eu passei a me permitir mais. Eu deixei de me controlar, porque a gente... Olha, não é adequado, eu tô num podcast, não é adequado eu ficar me balançando assim. Sim. É. Mas eu me Aqui permito... tá permitido, porque eu balanço. Eu me permito hoje Sim. me balançar. Eu me permito hoje, em uma palestra, tirar o sapato e botar o meu pé no chão. Então, assim, eu acho que essa questão do diagnóstico, né, tardio é você se entender e ver que algumas coisas que acontecem tá dentro do seu transtorno e tá tudo bem, né? Eu achei maravilhoso o nome. O nome da... Tem Do como projeto. focar ali, ó? O nome tá na caneca, né? Ter acolher. O Ter Acolher. Achei maravilhoso o nome. TEA do transtorno do espectro espectro autista, autista, né? E acolher de acolhimento, né? E quando eu falo mães, é porque no início, a minha realidade, o meu foco eram as mães, As né? mães, né? Mas aí hoje a gente tem pais ativos na causa também, pais que são presentes. minoria, né? É minoria. Hoje eu tenho 2 grupos de 1.024 mães cada, e no grupo de pai eu tenho menos de 200. Né? Então, esses dias eu tava olhando nas redes sociais uma história que eu achei maravilhosa. Não tô diminuindo o ato desse pai, que eu achei maravilhoso. Um pai, ele passou a frequentar a aula de balé. Eu vi. Ele é o pedreiro, né? Legal? Então, ele é um pedreiro, ele começou a frequentar a aula de balé para que as filhas frequentasse também, e aí, como ele é um pedreiro de uma cidade interiorana, começaram a falar aquele monte de bosta dele. Normal. Normal do ser humano. Aí, e ele nem ligou para aquilo. E aquilo viralizou, mas aí eu venho, né, eu penso, não diminuindo de forma alguma, achei maravilhoso, se ele um dia me ver, eu mando um beijo para você, um abraço, mas... A quantidade de mães que precisam se virar nos 30 né, muito desproporcional, não é? É porque a gente ainda, na sociedade, a gente ainda sobrecarrega muito a maternidade, até mesmo a questão de visibilidade, né? Porque para a sociedade é a obrigação da mãe segurar as pontas sozinha. Então, assim, eu acho que é uma coisa que já ficou, já enraizou. Cultural. Mas, assim, e hoje a gente tem visto... Porque acaba muita gente ainda cercada de machismo, preconceito, de, tipo, você menos homem se eu fizer, sei lá, brincar de boneca com minha filha, coisas assim que eu já ouvi. Os outros falaram, não é possível. Sim, já ouvi. Então, assim, não, você trouxa... Se eu tô separado da mãe do meu filho, que é deficiente, se eu pegar ele um final de semana pra ela e sair com as amigas. Aí, porque na rodinha de amigos vão dizer que eu sou trouxa. Então, assim, isso sobrecarrega a maternidade. Então, assim, maternidade dói pra caramba, cara. Tudo na maternidade dói, do início ao fim. Então, assim, infelizmente, por alguns pais, né, a gente acaba demonizando a paternidade. E eu vejo hoje que tem muito pai... Tem um pai que ele é sozinho, a mãe abandonou, ele tem 3 filhos. Então, assim, eu vejo a dificuldade que o cara passa. E um homem que assumiu a neta. Então, assim, sozinho, não tem ninguém. Então, assim, existem poucos. Que aí, quando acontece de viralizar um vídeo tipo esse... As pessoas ficam, nossa, como que pode? Parabéns. Mas, assim, ele tá fazendo o papel dele de pai. É verdade, A gente precisa normalizar que o pai também pode fazer tudo que a mãe faz. Exato.
E a mãe, para viralizar, ela teria que matar 30 dragões, né? Com alfinete e... Mas assim, é bom porque isso acaba influenciando muitas das vezes quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu salvo e mando no grupo de pais, né? Porque eu sou a única mulher no grupo de pai, porque eu sou a liderança, né? Sim. Aí eu mando pra lá, eu falo aqui, meninos, pra vocês verem, pra vocês, né? Que legal. Inspirarem. E o que mudou da sua vida, assim, a partir desse momento? Você falou que descobriu o diagnóstico, né? Recebeu o diagnóstico. Você falou sua idade, mas eu não vou falar minha idade. Não vou revelar. Não, eu Não vou revelar. não vou fazer isso com você. Você descobriu o diagnóstico do seu filho e já criou o grupo. Uhum. E o que mudou dali pra cá? Olha, minha vida tomou um rumo completamente diferente, que eu não esperava. Então, assim, a gente acaba sendo empurrado pra militância, né? Sim. Quando a gente luta por uma causa, quando a gente luta por uma pauta, a gente é empurrado para militância, por mais que a gente não seja militante, né? Assim, eu descobri que eu sempre fui militante. Isso, eu ia dizer isso. Porque, né, uma pessoa que trabalhou comigo num hospital há muitos anos atrás, ela me mandou fotos de uma manifestação que a gente fez. Ela, olha aqui, Roberta, você sempre foi assim. Eu tenho um amigo aqui muito querido, eu não vou falar o nome dele, porque... ele fala umas coisas assim, tal. Aí ele fala pra mim assim, não, porque eu não sou esquerdista, eu sou de direita. Eu falo pra ele assim, há controvérsias. A sua boca fala o que o seu coração mas o cara, o pensamento dele, ele é todo esquerdista, mas um dia talvez ele descubra. Assim, a gente acaba sendo empurrado para esse tipo de coisa, né? Ser empurrado porque a gente, um dia, ir na Câmara brigar, a gente, nossa, lá, ó, que tá querendo aparecer, ou então a militante, a mãe barraqueira, que não sei o quê. E acabou que minha vida foi empurrada para isso. Mesmo, assumiu isso. Na verdade, eu sempre fui, descobri isso há pouco tempo. Me mandaram fotos, lá de 2000 não sei quando, de 1900, gente, Roberto, você sempre foi assim. Barraqueira. Então... Porque, assim, a gente acaba tendo essa visão de coletivo diferente, porque não é só para o meu filho. Por exemplo, o meu filho hoje está sem terapia. Mas eu não deixo... Quando ele ainda estava com terapia, eu não deixava de brigar pelas mães. Certo. Então, assim, porque a disponibilidade que eu tenho de ir numa câmara, numa audiência pública, não é a mesma disponibilidade que uma mãe de um autista nível 3 de suporte tem. De uma mãe de um cadeirante tem. Então, assim, eu uso dessa disponibilidade da minha rede de apoio, que é o pai do meu filho, que é minha mãe, para estar nas ruas e fazer o que algumas mães não conseguem. A gente acaba sendo voz. Então, eu acho que é isso, é potencializar as vozes de mães que não podem estar em determinados lugares. Hoje, aqui, eu tô sendo voz de muitas mães. Então, assim, mudou minha vida, mudou muito. Muda. Se eu parar para te contar tudo que aconteceu de 2021 até aqui, vai ser podcast para um mês. Porque a gente entra na temática política, a gente entra Não, tudo é política. As pessoas costumam falar isso. Política? Não. Mas aí eu não gosto de política, odeio política. Mas a política atravessa a gente todo dia. Todo dia, toda em hora. Tudo. Em tudo. Então, se a gente for falar de tudo que aconteceu até aqui, vai ter podcast para um mês aí. Já que você está falando de política, o que a política... o que o governo, né, local te ajuda no seu projeto? Nada, meu projeto é social. Seu projeto é social e não tem nada. Não tem nenhum lugar onde você bata e fala assim, olha, nada. De um ônibus... Eu tenho parcerias, né? O projeto a gente vive de parcerias, de pessoas voluntárias, né? De pessoas que acreditam. E muitas das vezes são pessoas que nem têm familiar, né, deficiente, e acaba, né? Hoje a gente tem uma parceira que está super ativa com o Te Acolher, Viviane Carvalho. É uma pessoa que não tem um filho atípico, mas é uma pessoa que, Roberto, precisar, tamo junto. Então, Viviane Carvalho. Ela tem um projeto de mulheres. De mulheres? De contra a violência mulheres, aqui em São Gonçalo. São Gonçalo, Viviane Carvalho. Ela é do Catarina. Viviane Carvalho. Ó, convite, hein? Vem aqui para nossa bancada falar do seu projeto. Então, assim, ela... super ativa. Tô falando, você, por exemplo, se eu chegar um dia para você falar, Márcio, tô
precisando de um saquinho de pipoca. Eu sei que você vai chegar, Com toma um saquinho de certeza. pipoca, Roberto. É assim que o Te Acolher, Com né, certeza. vive. Eu não gosto de dever nada a ninguém, a não ser a minha gratidão, porque eu não tenho o que oferecer. Então, assim, eu sempre deixo bem claro para as pessoas, eu não tenho nada para oferecer, você acredita no projeto? Então, tamo junto. Agora, se chegar, mas aí, quando eu precisar de você, já acabou ali. Tem que Entendeu? acabar, porque não é É uma esse. via de mão dupla. Quando, se você tá fazendo de bom coração um dia, eu vou fazer de bom coração para você também. E é assim que o Te Acolher vive até hoje. Então, assim, sobre a questão do registro, eu não registro o Te Acolher. Uhum, É algo que eu ainda preciso trabalhar muito na minha cabeça. uhum. Porque eu ver algo que é tão humanizado, né, ser potencializado de uma forma errada, eu não vou deixar isso acontecer. Então, eu prefiro seguir dessa maneira, né? Ao lado de pessoas que confiam no trabalho e que acham que, de verdade, a gente pode fazer o melhor sem buscar nada em troca, sabe? Sei perfeitamente. Bom, eu discordo um pouquinho, a gente já conversou em Já, off, sim. né? Porque assim, o Confia, ele tem esse objetivo. É, da mesma forma que você sozinho, quando você busca uma ajuda, você é diminuído, né? E quando você está em grupo, você tem mais voz, tem mais força. Da mesma forma, quando você é formalizado, quando você tem um endereço, tem um CNPJ, você também ganha mais força. Isso potencializa. Sim. Mas o que você disse é 100% verdade. Quando isso é canalizado de uma forma equivocada, aí... Eu preciso de muita terapia ainda para Sim. aceitar isso. Mas assim, para entender, eu preciso de terapia. Mas a gente vai chegar lá. Eu preciso intensificar as terapias. Então, assim, o projeto é basicamente... Eu tenho parceiros. Parceiro também super bacana, que tá há anos comigo. É o Caminho da Vida. É uma escolinha, assim, é uma escola pequena, mas é pessoa que cede o espaço. Se eu fosse alugar um espaço toda vez que eu fosse fazer um evento, eu não ia conseguir. Então, assim, o Caminho da Vida é uma escolinha que fica ali no bairro Antonina. Eles cedem o espaço toda vez que a gente precisa, a gente usa o espaço. Inclusive, já vou deixar aqui o convite, mês que vem, dia 12 de julho, tem um arraiá do Te Acolher. O arraiá, a ideia é dar oportunidade para as mães atípicas empreendedoras levar, né, os seus produtos e tá ali. É aberto ao público. Quem quiser ir, já deixa E já vai o convite. ser no espaço da escola. Vai ser lá no Caminho da Vida, no bairro Caminho da Antonina. Vida. Até um nome legal, né? Caminho da Vida do bairro Antonina. Então, gente, está convidado dia 12 de julho. Dia 12 de julho. Então, assim, a gente vai fazendo isso. Parceiros, que vai cedendo espaço, vai cedendo mão de obra. Roberto, eu não tenho o que te oferecer. Mas eu posso ir ajudar a olhar as crianças, né? Posso ajudar a auxiliar as mães. E assim a gente vai vivendo. Muito legal isso. Isso é muito legal. A gente acaba sempre, não tem jeito, a gente acaba cumprindo um papel que não nos cabe. Mas que se a gente não cumprir, não vai ter. Se a gente não fizer, ninguém faz. Se a gente não fizer, ninguém faz. Bem legal. Vamos lá. Me conta algum caso específico aqui que tenha te surpreendido depois do seu projeto, assim, você achava que não conseguiria determinada coisa, mas aí você falou, nossa, isso foi além do que eu imaginava. O meu trabalho, eu acho que é o meu trabalho, porque assim... Você mesmo, né? Porque assim, eu acabei alcançando pessoas e lugares que eu nunca imaginei. Tem dias que eu tô tão sobrecarregada emocionalmente que eu falo, cara, não quero mais. Assim, eu tenho uma equipe, eu não posso deixar de falar delas. Não porque deixa são não, fala. mães que acreditam em mim, entendeu? São 9 mães que me ajudam a administrar esses grupos, porque eu não dou conta. Tem mais de 300 mensagens ali não lidas. Só no meu privado. Fora os grupos. Então, assim, são mães que acreditam, que me ajudam a administrar todo esse caos, né? A orientar as famílias. Mas, assim, tem dia que eu chego para elas e eu falei, gente, vontade de abandonar o barco, não dá mais, não consigo mais. E ali elas acabam sendo o meu apoio, né? E porque essa sobrecarga emocional, porque a gente vê determinadas coisas que às vezes está fora da nossa alçada de resolver. Por exemplo, uma criança que foi agredida aqui em São Gonçalo. Você ficou sabendo disso? Não. Autista, numa escola. Ai, que horror. Foi agredida.
super viralizou. Deu várias. Então, assim, eu falei com milhões de pessoas, milhões de autoridades. Então, assim, Foi agredida por quem? pela professora. Pela professora. E foi gravado. Então, assim, e nada foi feito até hoje. Ela tá solta. Aí onde que entra a lei de inclusão? Onde entra a ECA? Onde que entra... Gente, era uma escola pública ou particular? Eu acho que era municipalizada. Sim. Eu não fui na escola, porque assim, eu não tinha nem emocional para isso. Meu primeiro impulso foi cuidar da mãe, né? Sim. Acolher essa mãe. E assim, essa mãe é do nosso projeto. Eu fico vendo essas coisas, então se estava fora da minha... Eu falei, o que eu vou fazer? Então, assim, o que eu tenho hoje? São pontes, né? São pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas. Então, eu fui falando e acabou que também teve, né? Então, teve essa rede repercussão. social, também teve uma repercussão enorme. Mas ainda, mesmo assim, não foi... Então, assim, esse tipo de coisa, por exemplo, uma mãe que... Hoje eu tô passando por isso, mas o Miguel faz terapia desde 2 anos de idade. Eu sempre fui SUS. Eu sempre fui municipal. Meu filho sempre estudou na rede municipal, sempre fez, né, terapia no SUS, apesar de todas as dificuldades. Ele não teve todas as terapias que ele precisou, mas ele foi assistido. Então, assim, hoje ele está sem terapia. Mas aí eu fico vendo a mãe com um filho autista, nível de suporte 3, a gente sempre fala do nível de suporte 3, que ninguém quer aceitar essa criança na escola. Ninguém quer aceitar atender essa pessoa, né? E quando eu falo dos 12 anos, que eu falei lá no início, depois dos 12 anos, eles saem do radar. O que essa mãe faz? Fica com essa criança dentro de casa. Aí essa criança vai crescer, tem a força de um homem, né? A maioria das mães me ligam de madrugada, chorando, me mandam mensagem, porque o filho está em crise, e o que eu posso fazer? Vamos ligar para o SAMU. Vamos fazer isso. E o que um acolhimento ideal, né? O que uma terapia correta, no tempo correto, pode proporcionar para essa... Faz toda a diferença. Toda a diferença em que sentido? Vamos lá, a criança... Meu filho, quando foi diagnosticado com 2 anos, ele foi diagnosticado com um nível de suporte 3. Andava na ponta do pé, não falava, balbuciava, balançava. Ele tinha todas as características para ser uma criança completamente atrasada. O Miguel hoje fala, até demais. Até o que não deve. Deve ter puxado o pai. Então, assim, Miguel parou de andar na ponta do pé porque fisioterapia. Miguel começou a falar o quê? Fono. Miguel ainda precisa de algumas terapias, porque não tem muita noção de Então, espaço, tá com os 2 braços quebrados. Eu tô te perguntando isso porque eu sabia até a resposta. Mas é porque as pessoas acreditam que essas pessoas não evoluem. Sim, Como certeza. que elas tivessem um problema psiquiátrico daqueles que, né, que Não tem regressão. que não tem regressão, né? E essa é a ideia da cabeça de todo mundo. Então, que aquela pessoa ela nunca vai atingir um nível de sociabilidade Aí a gente vai, que a gente vai considerar fala que o pessoal fala normal, né? da questão social. Aí a gente entra nessa questão, porque por isso que eu escolhi fazer serviço social. Então, assim, você acha que o meu filho, você acha que o Miguel Arcanjo, ele vai ter eu hoje na minha situação... É o nome dele? Miguel Tem Arcanjo. nome de anjo. E é lourinho de olho azul, coisa mais linda. Você acha que ele, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma condição financeira boa, você acha que meu filho estaria sem terapia hoje? O seu filho você falou isso algumas vezes e eu deixei escapar. Ele está sem terapia hoje por quê? Recebeu alta. Recebeu alta? No SUS. Do SUS? Então, assim, porque Peraí. O equipamento, Peraí, deixa eu te explicar, o equipamento que ele foi sempre assistido desde os 2 anos de idade é de alta e média complexidade. Aí eu vou entrar Aí eu vou entrar na sua pergunta. O Miguel não é mais nível de suporte 3. O Miguel não é mais alta complexidade, nem média complexidade. Entendi. O Miguel, ele é autista nível de suporte 1. Agora. Por E quê? aí, agora Ele fez as terapias. Porque ele fez as terapias. Exatamente. Porra. Mas aí entra o nosso medo. Meu filho tá sem terapia, ele pode regredir. Ele pode regredir. Pô, mas isso não é incongruência? Isso não... Mas aí
É a falta de quê? De equipamento que dê suporte para quem? Para o autista nível de suporte 1. Que não temos. A gente é literalmente invisibilizado. É isso, a gente fica invisível. Então, assim, quando a criança desenvolve, a gente tem aí falar termos, né? Tentar ser menos... Tem podas neurais, né? O cérebro, ele descarta tudo aquilo que você não utiliza. Certo. Então, na infância tem as podas neurais. Então, se você não exercitar aquilo ali, o cérebro vai juntar e vai jogar no lixo. Você vai esquecer. A gente tem muita questão de autismo regressivo. Meu filho até 7 anos de idade fazia tudo. Lia, escrevia, do nada parou. Uhum. É a falta de intervenção correta. É a falta das terapias. Então, assim, vou usar o que é, né, o padrão, Marcos Mion. Ah, sim. Tem um financeiro que, nossa... Você vê quanto que esse filho dele desenvolveu ao longo dos anos? Dinheiro, gente. Sim. Acesso, né? Na verdade, acesso. As famílias atípicas não lutam por mais nada a não ser saúde e educação. E agora? E aí? Qual a solução? Já soltei várias vezes. Vamos lá, eu preciso tentar ajudar nisso também. Dentro do município, quando acontece isso, hoje a gente tem um centro de reabilitação apenas, né? Que é alta e média complexidade. Quando essa criança recebe alta, ela é direcionada para os postos de saúde. E os postos ainda não têm esse suporte, né, adequado. Então, a gente acaba entrando na fila de espera novamente para direcionar a PAI. Vamos lá. E particular existe? Particular mais tem. O autismo hoje virou um comércio. Não, então nós temos um caminho. Então, assim... O autismo hoje virou um comércio. O município, ele tem que custear isso. Nem que seja através de uma ação juridicamente, aí a gente entra em leis. Existem muitas leis, mas quantas delas são cumpridas? Essa criança, por exemplo, que foi agredida, foi negligenciada, que está fora da escola. Por lei, essa mulher tinha que estar presa. Por lei, essa escola tinha que estar fechada. Existem muitas leis. Bom, então. O Confia vai aqui tá te oferecendo nesse momento um suporte para a gente tentar dar uma solução nesse problema específico. Porque, assim, se o município não tem, ele tem que pagar para ter. Por isso que a Defensoria Pública tá, estourando. Então, a gente não vai na Defensoria Pública, a gente vai através do Confia, a gente vai te dar esse suporte jurídico para a gente tentar resolver o seu problema e... Resolvendo o problema das mães, eu já fico feliz da vida. Claro, consequentemente, a gente vai... falando isso porque eu tenho esse entendimento, eu consigo estimular meu filho em casa. Sim. Eu tenho como... Você consegue entender, mas tem mãe que não sabe nem como fazer, não sabe como lidar com o filho, que precisa de verdade de uma terapia para ensinar ela como lidar com o filho. Então, assim, a minha preocupação maior hoje é meu filho, de fato. Eu choro quase todo dia, eles aqui não me deixam mentir, que eu tenho crise direto. Mas tem muitas mães em situação muito pior. Muito pior. Ele que ela falou que não deixa mentir, é o namorado dela que tá aqui, que é lindo, mas eu não vou mostrar pra vocês não ficar de olho. Então, assim, tem muitas mães em situação pior, né? Porque eu falo assim, pior, porque são mães que não têm acesso... O único acesso que tem é a informação que a gente passa pelo Te Acolher, né? Então, assim, hoje a gente tem essa maior dificuldade... Quando eu falo de briga, a gente briga pelo mínimo, que é acesso à educação e saúde. Se a gente for brigar por tudo, cultura, esporte, lazer, esquece. É isso, gente. Olha, eu tive essa conversa maravilhosa aqui com a Roberta, que, né, fundou esse movimento Te Acolher, né, que vem do transtorno do espectro autista, e do acolhimento, né? Ela explicou aqui, em princípio, o alvo eram as mães, mas que tem, sim, apesar de ser mais difícil, muitos pais que merecem aí também serem acolhidos.
E é um projeto maravilhoso, um projeto que encantou. A Roberta encantou, porque ela nem parece ter um probleminha. Olha aí, ó, fala capacitista aí, ó. É ó, ó. uma fala, gente, é uma fala capacitista, né? Eu fui horroroso já algumas vezes aqui, mas isso é cultural. A gente precisa aprender, Isso aí. né? Porque assim, tem muita gente que fala assim, eu falava e não tinha problema. Gente, pô, vamos ter um mínimo de inteligência, né? Você falava e não tinha problema, mas o problema não é você, o problema é o outro, entendeu? Então você não deve falar, não é por você. Eu vou continuar falando porque não. Pelo amor de Deus, vamos pensar no outro, não é em você. Né? A sociedade, você está ali por acaso, mas tem muitas outras pessoas. Vivemos em coletivo, né? Vivemos em coletivo, então é isso. Gente, então... Já estamos caminhando para o fim? Estamos, Antes de terminar, eu queria muito claro. falar sobre os colares. Não, vamos falar. Para quê? Porque assim, muita gente ainda tem dificuldade de entender para que serve o teve colar. Um idiota esses dias que estava brigando, né? Porque que tinha uma vaga de automóveis nas redes sociais, tinha uma vaga. Eu vi. E ele... Eu vi. E ele brigando porque ele dizia que não podia ter vaga para LGBTQIA+. Né? Não é LGBT, gente. É autismo. Quebra-cabeça, colorido, autismo. Para identificar o autismo. Por lei, o autista é classificado deficiente. Então, por fins legais, o autista tem o mesmo direito da pessoa com deficiência, tá? Mas o autismo não é uma deficiência, tá? É um transtorno. É um transtorno. Tá? Então é bom sempre dizer, mas não é errado dizer pessoa com deficiência, porque para fins legais também. Então isso daqui é uma colar de identificação. Não use se você não for autista ou se você não for familiar de autista, por favor. Não é acessório. Políticos, isso daqui não é material de campanha. É uma identificação, pelo amor de Deus, gente. Quebra-cabeça, identifica o autista. Símbolo da neuro... Aqui tá cheio de divertidamente. É porque esses colares são meus. Certo. Símbolo da neurodiversidade, que é o infinito colorido. Infinito colorido você pode usar esse. Neurodiversidade. Tudo que é neurodiverso, infinito. Entendi. É novo, tá chegando, né, para agregar comunidade autista adulta, trouxe, porque para terminar, acabar com essa infantilização do quebra-cabeça, porque muitas pessoas acabam infantilizando, então tem o símbolo da neurodiversidade. Girassol é o colar que identifica todas as deficiências ocultas. Tudo que é oculto e deficiência, pode usar. Oculto é a pessoa olha pra mim, vê que eu sou lindo, mas não sabe que eu sou doidinho por dentro. É isso? Fibromialgia, lúpus, não só psicológico e psíquico. Tudo. Psicológico e psíquico também. Todas as deficiências ocultas. Entendi. Então a pessoa é surda. Eu não sabia. A pessoa é surda, mas não usa aquele aparelho para potencializar, pode usar o colar. O colar do girassol. Roberta, se a pessoa tiver só com colar, dá direito à fila prioritária? Não, tá? O que garante o seu direito é a identificação. Até porque, né, um colar... Qualquer um pode comprar. A gente tem um caminhão de imbecil na sociedade que ele vai lá e, vou comprar um colar para eu ter um benefício ali que não te pertence, né? Não adianta. Pilantra não é deficiência e nem transtorno. É mau caratismo mesmo. Exatamente. Então, o que garante seus direitos é a sua identificação. Essa minha identificação é do Detran, vem junto com o RG, mas municipal tem a carteirinha municipal de identificação da pessoa com TEA. Os municípios estão aderindo também, Niterói e Itaboraí já tem também. Sim. Tá? Vamos falar que eu achei isso importante. Essa é do Detran. É do Detran. E como é que é isso? Você vai fazer o RG, vem junto com o RG, mas tem que apresentar o laudo. Tem que apresentar o laudo, né? Senão, aquele mesmo idiota que eu falei há um tempo atrás... Tem que ter laudo, tem que ter laudo. Tá? Tem que ter laudo. E não é fácil, gente, e não é fácil. Como eu falei, eu levei mais de 3 anos para fechar o diagnóstico. Para fechar o diagnóstico com todas as características. É desse jeito. Todas, com toda ali, ticar um monte de doideira. Não é rápido e não é barato. As pessoas acham que é rápido e barata. O meu diagnóstico veio pelo SUS, mas a minha avaliação
foi particular, porque o SUS não tem. Não tem, é verdade. Então, assim, demandou dinheiro, demandou tempo, e quando eu tive o resultado em mãos, a gente precisa procurar um psiquiatra. Aí o psiquiatra que eu fui foi do SUS. Então, assim, o meu laudo... Já me perguntaram, onde você comprou o seu laudo? Eu falei, gente, meu laudo não é comprado, o meu médico é do SUS. Então, assim, meu psiquiatra é do SUS. Então, sou diagnosticado pelo SUS. É isso aí. Gente, algo mais, Roberto, você queira deixar de recado, né? Tem tantos recados. Não, mas eu acho que, assim, a gente está aí no mês do orgulho autista, né? Para quem não sabe, dia 18 é o dia do orgulho autista. Então, assim, quando a gente fala sobre autismo, que é o que tá, né? Todo mundo aí tá falando, porque agora todo mundo é autista, todo mundo... o TDAH, então... então, assim... Um monte de piada sem graça nas redes. Tem dessas coisas. O recado que eu quero deixar, na verdade, é para as famílias, né? Porque eu tô cansada de mandar recado para a sociedade. O recado é para a família, para não desistir. A gente sente a vontade de desistir todo dia. Não é fácil. O índice de suicídio entre mães atípicas é enorme. Câncer entre mães atípicas é enorme. Então, cuidem-se. A gente fala, eu sempre falo nas palestras sobre, né, aquele da máscara do avião. Quando o avião cai, as máscaras caem, você primeiro tem que colocar em você para depois colocar no outro. Então, você precisa estar bem para o seu filho estar bem. Então, o recado hoje é para as famílias atípicas, se cuidem, né? Porque... E não deixem seus filhos serem apenas um pedaço de papel, que é um laudo, né? Precisam ser crianças, precisam brincar, precisam pertencer. E eu acho que isso é a ideia do projeto Te Acolher. A gente ocupar espaços através dos eventos, através dos movimentos. Porque é um lugar de pertencimento nosso também. A gente merece viver em sociedade. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Assim, são informações valiosíssimas, são informações que eu espero que cheguem na maioria das pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E espero que você retorne aqui para trazer... Tem muita pauta para Tem muita pauta, né? Então a gente trabalhar uma outra pauta, se Tá Deus ótimo. permitir. Com certeza. Muito Obrigado, até a próxima, gente. Até.